Nesse vídeo, nós vamos bater um papo sobre a educação socioemocional nesses tempos de pandemia. A educação socioemocional, ela tem sido muito valorizada pelo trabalho que ela desenvolve. Quando nós falamos de competências socioemocionais, nós estamos falando de como nós nos vemos, como nós vemos o outro e como nós vemos o mundo ao nosso redor. E isso nos ajuda a lidar em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. O desenvolvimento dessas competências são de extrema importância. No nosso programa My Life, que é um programa de educação socioemocional, nós também trabalhamos competências cognitivas além das competências emocionais. São 5 macrocompetências e 17 competências. Para falar desse tema relacionado à educação socioemocional e à pandemia, eu elenquei 3 para que vocês tenham um pouquinho de noção da importância disso. Então, a primeira competência é o autoconhecimento. Nós vamos trabalhar com os nossos alunos como eles se reconhecem, como os outros veem eles, ajudá-los a reconhecer as fraquezas, o que eles têm de ponto forte, o que os motiva, quais são os seus valores. Isso vai me ajudar a tomar decisões de como eu devo agir, de como eu vou enfrentar os problemas, como eu vou lidar com os meus amigos, com os meus familiares, enfim, como no meu dia a dia como um todo. A segunda competência é o autogerenciamento. Então, gerenciar as emoções, os pensamentos, os comportamentos, como eu estabeleço metas e o que eu faço para poder cumpri-las. A terceira competência é a tomada de decisão responsável. Então, como eu vou decidir questões sobre a minha vida pessoal, sobre o grupo, sobre as ações que envolvem o coletivo e como eu vou me responsabilizar pelas decisões que eu tomo. Esses são só alguns exemplos de como a educação socioemocional pode ajudar os nossos alunos nesses momentos de pandemia, de crise, de adversidades e em todos os outros momentos da vida também. Antes de toda essa mudança aí, desse novo normal, a escola já era considerada como uma extensão da família, uma extensão da casa do aluno. Com o distanciamento social, isso se tornou muito forte, porque agora a escola passou a estar literalmente dentro da casa do aluno. Só que o distanciamento social, ele trouxe uma série de questões que acarretou muita ansiedade, estresse emocional, crise de pânico, entre outros problemas emocionais. Frente a isso, não tem como negar a importância da educação socioemocional. Um fator muito importante que precisa ser levado em consideração é que a nossa geração não teve uma alfabetização socioemocional. Nós não tínhamos educação socioemocional na escola e os nossos pais não tinham conhecimento sobre isso para compartilhar com a gente. E aí, nós temos uma certa dificuldade também de trabalhar com as nossas crianças. Então, o primeiro ponto de tudo é nós entendermos, nos aprofundarmos sobre o tema para nos prepararmos, nos desenvolvermos socioemocionalmente para estarmos prontos para ajudar as nossas crianças, os nossos alunos. Para isso, eu quero dar algumas dicas simples que talvez possam te ajudar no seu dia a dia. Não só na sala de aula, mas também na sua casa, se você tem filhos, com seus amigos, enfim. A primeira dica é a questão do vínculo. Priorizar as conexões. Com o distanciamento, fugir um pouco aquele sentimento de pertencimento. As pessoas não têm se encontrado com frequência, principalmente as crianças não têm se encontrado com os amigos. E aí? O que a gente pode fazer? Valorizar esses momentos e ações que possam conectar os nossos alunos um com os outros, com a gente, com os próprios familiares, é muito importante.
Por exemplo, ter momentos de escutas durante a aula, mesmo que seja uma aula online. Se for uma aula presencial, então o que eu posso fazer para que os meus alunos consigam se conectar mesmo não estando próximos? Porque mesmo que seja uma aula presencial, eles não vão poder estar ali um do lado do outro, não vão poder se abraçar, dar risada sem máscara. E aí é importante você pensar em ações específicas para conectar um ao outro. Um exemplo poderia ser você criar um roteiro de perguntas que direcione um diálogo interessante entre os alunos, onde você se sinta confortável em estar ali sendo mediador. Principalmente ressaltando pontos positivos, trazer questões em que as crianças, seus alunos, consigam ver o lado positivo de tudo isso, porque sempre há. Se você parar para analisar e pensar, nós conseguimos tirar muitos pontos positivos de tudo isso. Não tem como a gente ignorar de que é importante manter o distanciamento e todos os protocolos de segurança que têm sido divulgados aí constantemente. Como que a gente pode trabalhar dentro dessa perspectiva aí do distanciamento, das nossas atitudes em relação a esses protocolos? Tem como, por exemplo, criar dinâmicas tanto na aula online quanto na aula presencial, onde os próprios alunos vão determinar as regras de cada um desses protocolos. Ao determinar isso, eles mesmos terem que determinar isso, eles vão ter que pensar na importância daquela ação. E isso vai fazer com que colocar em prática seja algo realmente valorizado por eles. Além de pensar em como os alunos vão se conectar presencialmente ou à distância, é importante pensar também em como a equipe da escola vai se conectar com esses alunos. De como as famílias vão se conectar com a escola, como as famílias vão se conectar com os alunos. Como nós podemos ajudar em relação a isso? Pensar nessa conexão dos adultos com as crianças também é muito importante. E a gente precisa pensar, repito, no online e no presencial. Tem muitas escolas que só voltaram online, tem escolas que voltaram de forma híbrida e tem escolas que já voltaram presencialmente. Então, algumas dicas em relação a isso, né? Alguns exemplos seriam rodas de conversas em pequenos grupos ou agendar horários individuais para o feedback do professor com o aluno e principalmente deixar a porta aberta, ter um canal onde eles se sintam à vontade para falar tudo o que eles estão sentindo, além de ajudá-los muito, vai conectar a equipe da escola com os alunos. A última dica seria estabelecer práticas para auxiliar o senso de pertencimento. Isso vai ajudar o aluno a ter um conforto socioemocional e ter maior disponibilidade, inclusive, para aprender. Para auxiliar nesse sentido, uma dica seria o professor desenvolver projetos colaborativos, claro, onde os alunos vão trabalhar em equipe, pensando em ações sociais, onde eles possam se sentir parte daquela sala de aula, daquele grupo, mas também de uma sociedade e que eles tenham o sentimento de que eles estão contribuindo de forma positiva. Bem, acho que por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal da Conexia, deixar um like e compartilhar esse conteúdo com aquelas pessoas que você gosta e que você acha que vai poder ajudá-las também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.